Oiê, estamos aqui em mais um episódio do Pod das Doutoras com uma convidada super especial, a Thaís, que é empresária, ativista e criadora do projeto Mães da Fundação. Oi, Thaís, muito obrigada pela sua participação. Obrigada por ter topado fazer parte do nosso projeto e espero que você goste e sinta-se à vontade. Imagina, eu que agradeço, doutores, por você me receberem e me dar voz para poder falar um pouquinho da realidade de uma mãe de um menor infrator interno na Fundação Casa. Obrigada a você. Obrigada. E Thaís, conta um pouquinho pra gente como que começou, como que você começou com esse projeto, Mães da Fundação? Qual que é o seu intuito com esse projeto? Então, de início eu vi uma carência no básico ali para as mães, que é informação, né? Porque quando o meu filho acabou indo para a fundação, eu também fiquei ali sem rumo, sem saber como é que funciona um processo de um menor, como que ia funcionar tudo, e essas informações eu acabei pegando com uma e com outras mães também. Porque os funcionários da Fundação Casa, eles só falam: "Eles estão aqui, o dia de visita é isso, pronto. Aguarda as audiências, você vai ser notificado pelas audiências". Então a gente não sabe que tem aquelas 2 audiências num prazo de 45 dias, que é estipulado ter essas audiências dentro desse prazo. Então, levar informações para mães, né, que não sabem como que funciona, um processo de um menor, que não sabe que depois que um menor ele pega uma internação, é fechado aquele processo criminal e é aberto um processo socioeducativo, né, e que as mães, a família pode acompanhar, é até importante que elas acompanhem esse processo socioeducativo que vai falar, vai mostrar como que esse menor está se comportando na visão de todos a equipe socioeducativa da casa que esse menor está cumprindo essa medida de internação. E também vi que, assim, a Fundação Casa, posso falar pela casa que o meu filho tá, é uma casa, que tem um suporte bem legal, eles fazem um trabalho bem legal, mas quando esses meninos eles ganham a liberdade, eles voltam para a realidade deles, não tem uma extensão, sabe. "Ai, Sim, saiu, um então eles vai acompanhamento. continuar fazendo curso, obrigatoriedade na escola", tudo isso. Não tem uma extensão de dar oportunidades até para o mercado de trabalho, né. O presidente da fundação está aí em várias reuniões, só vejo saindo reuniões, mas nada de concreto. Então, vendo isso com alguns voluntários, pessoas amigas, conhecidas, profissionais, que toparam da gente fazer um curso, dar um curso básico com esses meninos, dando o curso e também todo o material, tanto de barbeiro para os meninos, cabeleireiro, e para as meninas de cílios e unha, né, para que eles possam sair e ter já fazer um curso, ter uma profissão e se ressocializar na sociedade, né. Porque o Estado realmente ele não quer que esses jovens se ressocializem. Para Sim. eles é menor a gente tá ali sempre a mão de obra, É. sempre esses menores no crime, então, esse é o intuito. Nossa, muito legal, parabéns. Obrigada. E o que que aconteceu para o seu filho acabar caindo, né, nesse sistema, para ele acabar sendo apreendido? Então, o Ian, ele tem 17 anos, ele cometeu um sequestro mediante de roubo, né, ele assinou um sequestro e extorsão. Quando a gente fala de sequestro, as pessoas muito, né, não foi eu mesma, eu tinha a visão assim, sequestro, pegou a vítima, levou para o O cativeiro, cativeiro, não torturou. foi um sequestro relâmpago ali, onde ele mais alguns comparsas, né, que eu não chamo isso de amigo jamais, roubaram os itens da vítima, né, celular, cartão, e esse assalto aconteceu em um final de semana, onde o Ian ele não foi, pego nem nada, eu também não sabia do envolvimento dele, né, na criminalidade. Era a primeira vez que eu ia fazer alguma coisa, que você do seu Sim, do conhecimento? meu Tá. conhecimento era. Então, pegaram ele uma semana depois, um policial abordou ele mais outro menino na rua, e pediu para ver o celular. E você sabe como que é adolescente, né, eles fazem, eles não sabem esconder. Com Ele tinha um certeza. grupo com esses meninos. Ai, meu Deus. E ele deu a Contando senha para o tudo. celular e o celular acabou acusando ele também tinha a aparência, né, de um Que dos as vítimas meninos que a tiveram vítima reconhecimento. relatou,
E aí levaram ele pra delegacia, isso foi numa sexta-feira. No dia eu estava com o celular desligado e mães, né, eu sempre falava pra ele assim: "Ó, se acontecer alguma coisa você não me liga. Se você estiver fazendo coisa errada eu não quero saber, eu não vou te visitar", né, coisa de mãe, toda mãe fala isso. Então eu sempre falei isso pra ele, então o dia que ele foi ele nem me ligou, ele ligou pediu para os policiais ligarem pra avó. Então a avó foi até a delegacia, No quando mesmo momento? Ele já foi, chegou na delegacia, eles concederam essa ligação ou ele ficou um pouco lá pa sim, os tá. policiais mesmo, pessoa era a delegada que estava no dia, ela que ligou, né, e pediu para comparecer lá na delegacia, e a avó dele foi até a delegacia, e a vítima estava lá, reconheceu, eles ligaram para a vítima foi, reconheceu ele, só que eles liberaram ele da delegacia e nos deram um termo de consentimento, de comprometimento de apresentar ele no Ministério Público no próximo No dia próximo útil, dia. né, que como era na sexta, para que eu apresentasse ele na segunda-feira. E ali meu mundo caiu, né, que eu jamais esperava, então eu estava em casa, a avó dele chegou já de madrugada com ele lá, e para mim ele estava dentro de casa, porque ele saiu 8 da noite falando: "Mãe, vou comprar um lanche e já volto". E eu vi a cachorra latindo, eu falei: "Ah, é ele chegando", e dormi, não fui olhar se ele estava no quarto. E aí acordei com a avó, com ele, falando: "Ó, acabei de buscar na delegacia, aconteceu isso, isso e isso", e ali meu mundo caiu, né. E eu não sabia de nada, não fui atrás de advogado, e falei: "Na segunda-feira a gente vai lá, né". Então, quando foi na segunda-feira antes da gente ir, eu sentei com ele e conversei, falei: "Você fez? Eu quero que você fale a verdade pra mim". "Não, eu fiz, foi eu". Eu falei assim: "Então o acordo para que eu esteja do seu lado é que você vá lá e você assuma tudo o que você fez. Aí eu vou estar com você até o fim, caso contrário, você não conte comigo". Ele falou: "Não, tudo bem, mãe, eu vou assumir". E aí a gente foi para o Ministério Público, na Vara da Infância e da Juventude lá no Brás, tomamos um chá de cadeira Ficou o dia e inteiro lá esperando, né. nossa, e Começa a assim partir da 1, né, as audiências. isso, é da 1 às 5. E a gente chegou por volta da 12:30 ali, já ficamos aguardando, e foi chegando meninos, eles foram atendendo esses meninos na Que eram frente. os internos também, né, vem que estava Isso, que lá na vai fundação. isso. Foi atendendo esses meninos e liberando os meninos e a gente ficando. Uhum. Lá por volta de umas 4 da tarde que chamaram a gente para atendimento. Aí o promotor, né, a gente foi lá falar com o promotor, subiu na sala dele, ele leu o boletim de ocorrência, falou: "Ó, você estava com fulano, com ciclano", só que os meninos citados nesse boletim de ocorrência que ele falava, são 3 meninos que o meu filho não conhece. Não são os que estavam de fato com ele no dia. Não E nem são, no grupo. e nem no grupo. E aí meu filho pegou e falou assim: "Não, mas eu não conheço esses meninos". Na hora eu até falei: "Meu, lembra o nosso combinado, Sim. é você falar a verdade". E ele falou assim: "Não, mas eu não conheço mãe, não sei quem são". E aí o promotor até falou: "Ah, você está encobrindo os seus comparsas, tal". E pediram pra gente descer e aguardar, né, aguarda lá. E como estava acontecendo com todo mundo assim, os meninos desciam, aguardavam, eles davam um papel, tchau, ia embora. E a gente foi ficando, deu 5 horas, eles fecharam a porta. Aí ficou só eu, ele e tinha mais um outro menino com a mãe. E aí chamaram esse menino e levaram esse menino no corredor, esse menino sumiu. Meu Chamaram a Deus. mãe e o menino. Ali já começou a me dar um desespero, né. Mas ainda na minha cabeça, assim, liberou da delegacia, eles não vão Sim. prender, que se fosse para prender, ficaria na delegacia. Eu acho que vocês podem explicar melhor do que eu. Eu tenho a visão que, assim, agora os menor não pode dividir cela com os maior, então acho que por isso que acabaram liberando da delegacia, né. Não tinha flagrante também. Ah, É, porque ele não foi pego em flagrante no ato do cometimento do roubo, né. Ele foi sim. pego uma semana depois, então aí é mais fácil de liberar. Ah, entendi. E aí acharam que a gente ia embora e entrou 3 policiais, pediram para que eu os acompanhassem, e a gente foi nesse tal desse corredor. Ele perguntou se o Ian estava com alguma coisa no bolso, chave, celular, eu falei: "Não, tá tudo comigo". Aí eles pediram para ele: "Põe a mão ca pra trás, cabeça baixa que você está preso". Nossa. Internado, né, que eles falam. Pediu pra tirar o cadarço? E até esse momento não, e ali meu mundo caiu, assim, porque eu nunca imaginei, né, passar por isso,
por mais que chega uma hora da vida que a gente não consegue, escolher as amizades dos nossos filhos, aonde vai, com quem vai, a gente não espera, né. Sim. O Ian, ele já trabalhava. Nem o Ian esperava isso, né. Mas quando a gente faz alguma Sim. coisa, né, ele já trabalhava, ele estudava, então assim, pra mim ele era um menino tranquilo, ele não é esses meninos de virar a noite em baile, como a juventude hoje Uhum. fica, então pra mim foi algo falei: "Cara, ele não vai levantar todo dia cedo pra ir trabalhar, trabalhar o dia inteiro em pé, e depois ainda vai fazer coisa errada". Mas eu me enganei, né. E e aí eles pediram pra gente eu e ele entrar na viatura que estava lá, e que eles iam conduzir a gente até a Fundação Casa. Só que o Ministério Público é aqui e a Fundação Casa É é do do lado, lado. né. A gente só saiu com o carro num portão, entrou em outro, e ele começou a chorar muito, eu também chorar, né. Foi muito difícil, ele pedia muito perdão, e aí a gente já entrou dentro da Fundação Casa, foi, assim, muito rápido, gente, parece que foi um piscar de olhos, a gente já estava lá, eles só me deram um papel, falou: "Mãe, assina aqui o termo de internação dele", e abracei ele, tchau. E eu não me recordo, ele estava algemado? Não, Ah, tá, porque não pode, né, não estava. de fato. E como que foi pra você, como mãe, lidar com isso? A hora que beijo, tchau. Como que Ali você o mundo cai, Uhum. porque a gente não cria o filho para isso, né, a gente não imaginava. Eu fui mãe solo do Ian, o pai dele faleceu quando ele teve 2 anos, então ele era o meu companheiro, né, de vida. Então, eu ver meu filho nasquelas condições foi muito difícil, mas ainda assim, eh, eu falei pra ele que era pra ele falar a verdade e que eu ia estar com ele. Então eu sei que ele não era inocente, então ele precisava pagar por isso, né. Lá ainda naquela época, eu não entendi o porquê, né. Hoje eu já entendo e eu falo muito mais do que eu precisava passar por isso, né. Pra abrir minha mente para outras coisas, principalmente para a área social, né, ver o próximo com mais amor e estreitar a nossa relação, que a gente já estava numa relação bem afastada de mãe e filho, né. Então que filho fica adolescente, né, é os amigos que é os melhores, é os amigos que tá certo, e acaba tendo esse afastamento da mãe. E aí eu tive uma neném também, então a maioria da minha atenção era para ela, e foi nesse tempo que eu perdi um pouco o Ian. Quanto tempo ela tinha? 2 anos. Não, É. ela tinha 1 ano e 11 meses, Hum. hoje ela tem 2 anos. Então Eh, foi muito difícil, assim, depois que eu assinei o papel, eles pediram pra mim abraçar ele, dar tchau e o mundo caiu. Eu ainda perguntei se eu poderia levar o tênis que ele estava porque eu tinha acabado de comprar uma semana antes, E a novo. preocupação deles também, né. É, Meu tênis novo. sim, eu falei: "Posso levar o tênis dele?" Ele falou: "Não, depois a gente entrega". Realmente entregou, mas não voltou com cardápio, né. E e aí foi isso, aí depois disso começou a luta da visita. E tem mais alguém que te apoia aqui fora? Então, a avó dele, a avó paterna dele, né, quem visita ele hoje é eu, a avó dele e a minha tia, que foi minha mãe, né. Uhum. Eu sou órfão de pai e mãe, né. Meus pais foram assassinados quando eu tinha 6 meses de idade. Eu falo que o Estado assassinou meus pais. E meus pais foram assassinados com 6 meses de idade, eu fui criada pela minha família materna. Então essa tia minha que fez o papel de mãe comigo e hoje em dia ela é a avó dele materna, né, então vamos nós 3, eu, a avó paterna, a avó materna e a irmã, né. por que você diz isso, que o Estado assassinou seus pais? Olha, eu vivo numa região periférica, né, que sempre teve violência, a gente está aí vendo todos os dias, mas em 1980 e poucos, essa violência era muito maior. Se você for ver, né, os jornais da época, o índice de morte, principalmente de mulher na época, é muito grande. E na região que eu moro tinha até hoje existe briga de milícia e polícia, né. Então e bandido. Então, assim, são 3 ali se matando. Então nessa época teve essa briga de milícia.
e o Estado não protegia. Minha avó me relatava que na época, assim, todo dia numa rua tinha um corpo. Então acho que o Estado foi negligente. O Entendi. Estado não protegeu os meus pais, né. Eles faleceram voltando do hospital quando eu estava internada. Nossa. Eles foram assassinados. Então, eu acho que é culpa do Estado. E o Estado também está tentando tirar meu filho, só que ele não vai. Porque hoje em dia o Estado, né, as mídias colocam que tudo é muito fácil. E os jovens, pensa que é fácil eles ter um tênis de marca de R$ 1.000 e não é É, fácil. Sim. E aí na facilidade eles vão, né, pra Acabam criminalidade. delinquindo. Não é certo, tanto que meu filho tá pagando, não apoio o que ele fez de errado, mas eu apoio ele como meu filho. E eu também acredito na ressocialização, por isso que eu tento apoiar todas as mães, todos esses meninos, tentar a ressocialização deles, porque o Estado ele não tem interesse na ressocialização de ninguém. Sim. É isso. E a gente sabe que você, como mãe, deve ter recebido muitos julgamentos, até hoje, né? Sim. Por ter um filho, um menor infrator, por visitar e tudo mais. E a realidade é bem diferente. Você é mãe e, assim como todas as mães, agiriam da mesma forma. Como que você lida com os julgamentos? É muito preconceito, a maioria dos preconceitos, a maior parte, né, vem de dentro da família, É. né. E a culpa é sempre da mãe. Ah, a culpa é da mãe, porque que a mãe que não cuidou, a Não mãe educou. não educou. Eu recebo os haters de funcionários da Fundação Casa, Nossa. falando no meu direct que eu não eduquei meu filho, que por isso que ele tá lá, né. Então assim, eh Funcionários da fundação te mandam mensagem desse tipo? sim, Que bom, né? Que eles estão fazendo o bem trabalho legal, deles bem. bem legal. E ainda você fica com medo que isso possa, de alguma forma afetar o seu filho, com uma represália lá dentro, Mas porque eu você é sempre uma pedra no caminho deles, né. eu A gente sempre sabe. falo que eu não tenho medo de represálias, né. Quando eu resolvi expor a minha história e a história do meu filho, eu perguntei pra ele: "E aí? A internet tem um alcance enorme, Uhum. só que isso vai chegar aqui dentro. E aí, o que que você acha? O meu medo é você". Ele falou: "Não, mãe, pode ir, que graças a Deus na unidade que ele está não há agressão". Infelizmente isso acontece muito, tem muitas unidades com agressão, mas na unidade que ele está não tem agressão, não tem opressão. Nossa, Lá que diferenciada, né, essa unidade. realmente é uma unidade que eles trabalham socioeducativo, né. Então ele falou: "Não, pode ir, tranquila mãe, pode expor o que você achar que você deve expor, tô com você". Então eu não tenho medo de represálias, até porque hoje em dia eu sei os direitos do meu filho, eu sei os meus direitos, eu sei onde recorrer caso aconteça alguma coisa com ele. Eu sou muito presente, não só nas visitas, sabe. Eu tô lá sempre nas semanas, tudo que acontece com meu filho eu vou lá, eu quero explicação, assim, tintim por tintim, eu quero entender, eu sou participativa, né. Então eu não tenho medo de represálias, Então, né. esses funcionários que te mandam mensagens não são da unidade que seu filho está. São Não, funcionários creio aleatórios. eu que sim, porque eles são, haters, né, a maioria Sim. não tem foto. Meu filho já falou: "Ai mãe, eles falam aqui que você está sendo monitorada pelo pessoal da fundação". Eu falei: "Sem terror filho, eu não estou fazendo nada demais, É. eu não estou falando Na nada realidade, você demais". está os auxiliando. Fazendo o Isso. papel do Estado, né. Exatamente. Informação que era para eles dar, assim: "Olha, o menor veio para tal unidade, agora o Uhum. processo socioeducativo é isso, tem essa etapa, essa etapa, essa etapa, essa". Sim, Não, ele só liga: "O menor tá aqui, a visita é tal dia, tá, beijo, eu sou a técnica, que é a assistente social, Sim. a psicóloga é tal", e pronto. Tem mães com menino interno até hoje que não teve a primeira entrevista com a mãe, para saber o histórico desse menino, para poder trabalhar o psicológico desse menino. Entendeu? Que a mãe fica pedindo para marcarem a entrevista para ela ir lá e não. Então, assim, eu sou muito participativa, eu sei de tudo, eu sei como funciona. Então, essas mães, hoje em dia, eu virei uma referência, né? Tem mães de diversas unidades que me chamam. Thaís, meu filho foi para tal unidade, você sabe como funciona lá? Infelizmente, eu não conheço toda, é muitas Aham. unidades, mas eu sempre estou em contato com alguém que tem um filho lá. Ah, tem fulana que está com o filho lá, espera aí que eu já vou intermediar o contato de vocês para você ter as informações. Mas do todo, assim, cada unidade a regra deveria ser uma só, né, mas por conta da direção, mudam-se Sim, algumas os coisas, procedimentos. até porque tem unidade como a unidade do meu filho, os meninos são muito tranquilo. Então
eles têm bastante liberdade e bastante coisa. Tem unidades que eles já São são mais mais restritos. restritos por conta, que nem meu filho fala, da população. Eles É, O lá que próprio comportamento dos internos, a né. os internos. periculosidade que Então, eles assim, julgam, né. eles perdem alguns benefícios que eles poderiam ter. Então isso muda um pouquinho, né, de ter uma visita ou entrar 2 pessoas, ou, no caso do meu filho, minha mãe só pode visitar ele na semana, eles permitem, Olha. né. Então, acabei virando meio que uma referência e meu telefone sempre toca para pedir essas informações que não era para mim estar dando, quem tinha que dar Sim. era eles, né. Mas eu faço de bom coração, porque eu sei que eu estou ajudando outras famílias, mães desesperadas, e no fim tudo vai dar Porque o certo. Estado trata as mães como se criminosas fossem também, Sim, né. Não consegue entender que quem cometeu o crime, ou até mesmo não cometeu, está lá dentro, foi o menor. A mãe o não tem menor. nada a ver com isso. Falar: "Ah, é a criação", não é bem assim que funciona na Sim, realidade, né. sim. Não é bem assim. Morar numa como você disse, você mora numa região periférica, é diferente, a educação é Uhum. diferente, tudo é diferente, As né. oportunidades Sim, são são diferentes, né. diferentes. E assim, no meu caso, que é o caso de muitas lá, é mãe preta e periférica e mãe Uhum. solo, entendeu? Que a mãe precisa deixar o filho em casa para ir trabalhar, para pôr alimento dentro de casa, né. Então esse menino, ele fica o dia inteiro lá, vai para a escola, volta para casa. Tem biqueira na porta, criminalidade está ali do lado. Hoje em dia, dentro das periferias, tá explícito as armas, sim, né. Todo Sim, mundo anda com a arma na cintura, com a arma na mão. Então ele vê isso, aquilo é a realidade que ele exatamente. acredita. E muitos deles têm que trabalhar, deixar de estudar, porque tem que ajudar a mãe, que é sozinha também, que não consegue, né, Exatamente. sustentar, né, a família, e ele precisa ajudá-la. Então ele vai fazer o que for mais fácil para ele, como aquela realidade, ele tá lá conversando todo dia, acha os caras bacanas, legais, vê que vira um dinheiro, Sim. acaba Aí cometendo ele vê isso. o cara lá da biqueira com um tênis de 1.000, uma camisa de Sim, 500, uma jaqueta de 800, ele vai falar o quê? "É ali, minha mãe não tem condições, a mãe tá trabalhando hoje em dia por um salário de R$ 1.400, como que ela vai exatamente. manter esse menino?", né. Então assim, o Ian, ele é um caso diferenciado, assim, sabe. Ele é branco, ele não precisava fazer isso, porque eu trabalho, graças a Deus, hoje em dia já passamos muita dificuldade, mas hoje em dia a gente tem uma boa condições. Ele trabalhava, cara. Ele trabalhava, o dinheiro dele ficava todo para ele. Eu não pedia R$ 1 para comprar nada. Então, assim, ele foi, eu não sei se por causa da adrenalina ou por causa Companhia. de status, Influência, né. né, influência, isso é óbvio, o Ian sempre foi um menino muito influenciável, muito. Eu falo pra ele, ele fica bravo, falei: "Você é Maria vai com as outras, você é", desde pequenininho, assim. Teve uma vez que ele estudava numa escola, a professora me chamou e falou assim: "Tira o Ian daqui". Porque o Ian, ele dança conforme a música Uhum. toca. Se ele andar com os meninos que é gente boa, ele é gente boa. Se ele andar com os meninos que é gente mal, ele é gente mal. E ele tá indo pro lado dos meninos que não presta. Então tira ele agora daqui. E aí eu troquei ele de escola. Então ele sempre teve essa personalidade, A né. malemolência, Eu né, já vejo, assim, quando você tem 2 filhos, você vê as personalidades é Sim. completamente É. diferente, né. A minha, ela já tem a personalidade firme, com 2 anos ela já sabe o que ela quer, é assim, é assado. O Ian não, ele vai pela cabeça dos outros. E ele estava trabalhando? Trabalhando ele estava, né, estudando ele estava também? Estudando também, ele tinha frequência na escola, ele trabalhava das 9 às 18h e em casa tomava banho e ia pra escola. E você sabe nos dizer como que funciona essa questão do estudo lá dentro da fundação? O Se ele estudo continuou, né? Sim, sim. O trabalho socioeducativo lá dentro é bem legal, ele continua estudando, Tá. ele foi matriculado, né, eu peguei a transferência dele, levei lá, então ele está matriculado numa unidade próxima da unidade que ele está, então os professores do estado vão todos os dias até a fundação Ah, que Olha. e dar legal. aula para os meninos, né, então ele tem aula como daqui de fora, das 7 da manhã ao meio-dia, e à tarde eles têm cursos profissionalizantes Olha. e atividades pedagógicas, né. Como lá tem meninos de 12 a 21 anos, esses já de 12, 13, 14 não podem fazer, né, não é exigido que eles façam os Tá. profissionalizantes. Então eles fazem ali umas atividades pedagógicas, né. Mas meu filho está fazendo um profissionalizante, está estudando. Então já já ele se forma no ensino médio? Isso. Que era esse ano, né, tá com 17. Isso, era, mas ele já perdeu 1 ano, né.
E aí eles têm vários projetos também daqui de fora que vai lá, o projeto Guri, que é de música, aula de capoeira, aula de teatro, ele já fez aula de Olha. teatro agora nas férias. Então, assim, lá eles não ficam ociosos, lá tem o que fazer, né. Acho que eles fazem um trabalho incrível, falham em algumas partes, mas eu sei que muita coisas não depende deles, que se dependessem, né, eles ajudavam mais, não depende, depende do E estado o e orçamento também é e o muito Mas a importante. orçamento. questão que você diz que eles têm tudo isso, talvez não seja em todas as fundações, Não né? são. Ah, tá. Na que ele está é dessa forma. Não, o estudo e o curso tem que haver em todas as É fundações. obrigatório. Isso. Então, todas as fundações oferecem a escola normal Sim, e os cursos todas as profissionalizantes. fundações. Assim que eles entram, se eles não tiver com o documento lá, ele já pede todas as documentação do menor, e aí já matricula ele na Ah, que escola, ótimo. eles começam a estudar, todos eles, Tá. né. E aí lá eles cuidam de tudo, que nem meu filho precisa se alistar agora, e eles levam ele para alistamento, tirou o documento lá dentro, que o RG que estava era de criança, então eles têm um trabalho incrível e tem que ser para todas as fundações. Mas hoje em dia, infelizmente, ainda existe Fundação Casa que tem muita opressão. Eu posso falar, assim, de contato com algumas mães e que meu filho passou também nas unidades provisórias. É isso que eu ia falar, é bem complicada, né. É, Inclusive do lado do fórum. isso. Essas unidades provisórias, os meninos eles estudam, mas eles não estão matriculados em nada, até porque tem o prazo de 45 dias, acontecer as Aham. 2 audiências para saber Sim, se esse se ele vai menino ficar vai ou não. sair ou vai ficar, né. Então ali eles estudam, mas, assim, tudo misturado, só para dizer que tá lá estudando, fazendo alguma coisa para o tempo passar, e que eles dizem que é a melhor hora, porque fora isso é cabeça para baixa, muita É. opressão, licença senhor, licença senhora 24 horas, né. Então, as provisórias hoje em dia ainda é um problema que eu acho que deveria mudar, né. Sim. Eu acho que deveria ser um padrão, mas não é. E conta um pouquinho pra gente em relação à sua experiência quando você visita o Ian, como que é? Quantas vezes você pode ir visitar? Você tem que ir com alguma roupa específica? Você pode levar comida? Porque, é muito diferente, a gente já trouxe convidadas aqui que visitam as unidades prisionais, né, de maiores. Agora de menor você é a primeira, então é interessante você contar pra gente se tem essas obrigatoriedades que tem na cadeia de maior, né, nas penitenciárias e CDPs, como que é? É completamente diferente, assim, porque na Fundação Casa a gente não leva nada, não entra exatamente nada. Comida, roupa, nada. A única coisa que entra são 2 cartas e 2 fotos por visita, só, né. Então lá esses menores eles têm todo o suporte de alimentação, remédio, higiene, roupa de cama, enfim, é tudo o O estado estado que que fornece. fornece, né. A alimentação deles até que são boas. Teve o Natal, eles fizeram um almoço de família e a gente comeu da mesma alimentação dele. Meu filho já havia falado que a Hum. alimentação era boa, então a comida é muito boa, né, é feita lá dentro. Ah, isso faz toda a diferença. Isso, feita lá, então a comida da unidade que ele tá é muito boa. A visita lá, na unidade que o meu filho tá, é aos sábados, a gente visita das 9 à 1. E vestimenta é bem mais tranquilo. Diferente da penitenciária, né, que eu vejo as meninas comentando que só entra de leg e camiseta. Lá Sim. não entra leg. Você pode ir de calça jeans ou qualquer calça soltinha, mas a leg já Não não pode ir de entra. calça apertada de jeito nenhum. Nada justo. Nem Então, blusa? nem blusa. Aí é camiseta também, né. Camiseta e É, calça larga? Você pode entrar de vestido, tem as mães que é evangélica só usam Sim. vestidos, então você pode vestido de manguinha, fechadinha que pode entrar. Tem cor obrigatória? Não. Não. Macacão, assim, é bem à vontade, e aí chinelo, que é o geralzão, né, Padrão. e cabelo solto. Então é Cílios, isso. unha. Eles Normal, não barram. Normal? normal, tudo. Tem mãe que tem, né, aquelas tranças, não sei se acho que é Aham. Caniculon, essas coisas, entra normal. E assim, você visita a avó dele, né, paterna também? Isso. Mas ela não pode ir aos sábados, ela vai na semana. A minha Ah, a tá, materna. Ah, Isso, então a avó materna dele vai na semana, e você e a avó paterna vai nos finais de semana? isso.
A Fundação Casa ela é bem maleável, então assim, porque eles sabem que tem mães que trabalham, É. e elas às vezes não conseguem ir no dia da visita. Então você conversando com a equipe que atende seu filho, com a assistente social, falar: "Olha, eu não posso ir em tal dia", elas liberam a visita nos outros dias. Óbvio que não vai ser às 4 horas que nem é Ah, sim. no final de semana, porque durante a semana eles estão estudando, estão fazendo curso, Sim. então, Sim, eh, pra não norma sair da rotina é, dele. Rapidinha. que nem na unidade que o meu filho tá, a minha visita é aos sábados, aí elas liberam a minha mãe quando ela consegue ir na semana, e a da irmã é 2 sexta-feira no mês, a Hum, primeira e a última sexta-feira. Então na sexta eu posso levar a irmã dele também. E Entendi. aí quando eu levo a irmã e eu vejo ele na sexta, vejo ele no sábado, porque como ela é menor eu entro junto. Sim. E qual que é o papel da assistente social, tanto com o familiar, quanto com os menores apreendidos? Elas fazem um trabalho de acompanhamento com o menor, né, juntamente com a psicóloga, então cada um tem o seu papel ali, em ter um acompanhamento não só do menor, mas da família, né. Por isso que é importante a família estar sempre presente, porque muitas mães acham que eles estão avaliando só o menor. Eles também estão avaliando a família, né, o ambiente familiar. Em alguns casos, eles vão até a casa desse menor visitar para ver como que é o ambiente, onde esse menor mora, com quem que ele mora, se as pessoas que ele tem convívio ali na residência são boas influências para ele. Então, elas faz bem um acompanhamento, e diz tudo, né. Aí tem a psicóloga que faz o acompanhamento psicológico, conversa muito, traz memórias antigas, tenta trabalhar, né. Eles têm eles lançam como que eu posso dizer? Umas metas que Ah, tá. eles têm que Sim. atingir, né, dentro desse trabalho. E É um aí trabalho conjunto, psicólogo e assistente social. isso, aí tem a pedagoga também, que aí vai acompanhar a área das atividades, dos estudos, né. Então, assim, o menor, ele é sentenciado quando vai para a internação, né, que tem várias medidas socioeducativas, do meu filho, no caso, é a internação, Internação. ele foi sentenciado por prazo indeterminado. Tá. Então ele pode ficar, né, de 3 meses a 3 anos, Mas quando ele mesmo Até faz completar 18? os 21, né, no mesmo caso. isso, até os 21. Mesmo ele sendo de maior, ele pode ficar lá até os 21. Inclusive o meu vai fazer 18 anos agora no Agora. próximo mês, então provavelmente ele vai permanecer lá. Então quando tem o como ele pega essa internação, o que vai definir o que ele vai ficar é esse relatório. E Sim. esse relatório é feito por essa equipe socioeducativa, que é composta da assistente social, da psicóloga, da pedagoga, do agente de referência, né, porque sempre vai Hum. ter um agente ali de olho, vendo como que ele se comporta ali com os amigos, se ele se dá bem com os funcionários da casa, se ele respeita as regras. O agente é a área da saúde, né, e o diretor também é a coordenadora da unidade. Então, a cada 3 meses esse relatório sobe e eles se reúnem para cada um dar, a sua visão do que acha daquele menor. Até que chegar uma época, a cada 3 meses sobe um. Até que vai chegar uma época em um relatório que eles vão falar assim: "Olha, vão se reunir, né, vai ter a discussão sobre o caso daquele menino, a gente acha que ele já está apto para voltar para a rua". Ah, Então sim. juntos ali eles vão fazer o RTC, que é o relatório técnico conclusivo, que vai subir para o juiz para pedir a liberdade. Há casos do juiz negar, há casos. Mas depende muito do menor, é o que eu falo para o meu filho: "Você se colocou aqui, Aham. então é só você que vai se tirar daqui, depende de você, Sim. do seu comportamento, da sua evolução, das suas notas", né. Graças a Deus os relatórios dele têm subido tudo Isso que eu ia perguntar, se tranquilo. você tem acesso Sim. aos relatórios. Sim, eu tenho, no caso dele, advogado particular, meu advogado Ah, tá. acompanha, mas eu, muito da curiosa e também gosto de acompanhar tudo de perto, eu fui até o fórum, peguei a senha que eles disponibilizam para os pais que queiram acompanhar o responsável É, do porque o menor. processo de menor é em segredo de justiça, né. Isso. Aí os pais podem estar indo lá no fórum do Brás mesmo, e pedindo o número do processo socioeducativo, e aí eles liberam uma senha que dentro do portal lá do Tribunal de Justiça, Você você consegue acessar e ver esses relatórios. Sim. Então eu tô sempre lá vendo tudo que tá acontecendo, quando os relatórios sobem,
eu acompanho, É bom que você vê alguma aí coisa que você não gostou, dá tempo de você é, puxar a orelha dele na ou visita, da ou da ou assistente. da equipe socioeducativa, subiu um relatório, eu Hã. entrei em contato com a psicóloga do meu filho, eu falei: "Mas isso aqui não". Ela me explicou: "Ah, a gente usa esse termo, mas não é que quer dizer Sim. isso, E a tá". família e a família consegue entrar em contato com essa equipe? Sim, Eles têm livre acesso? tem muitas mães que falam que tem unidade que é impossível falar com a equipe socioeducativa e aí quando você vai na visita final de semana, eles trabalham por plantão, então Então nunca eles você não vai encontrar quem consigam. atende seu É. filho. Mas lá na unidade do meu filho não, toda hora que eu ligo eles me atendem, né, a assistente social não tá, então eu falo com a psicóloga não tá, eu falo com a pedagoga, já teve casos que eu precisei falar com o diretor, então assim, eles são super acessíveis lá. Que bom. E deixa eu te perguntar, você já teve que lidar com algum tipo de violação aos direitos deles lá dentro? Já soube? Alguém já te procurou para combater algum tipo de violação? Agressão, né, nem sei se eu deveria falar, mas eu vou falar. Não sei se vocês viram que semana passada, retrasada, teve uma fuga de 7 meninos da unidade da Vila Leopoldina, né. Eu estava em contato com algumas mães que esses menores eles estavam sendo espancados lá dentro, com Meu Deus. cadeira e tudo mais. Meu Então Deus. a gente já estava, junto com algumas advogadas parceira, tentando resolver esse caso. Um dos menores já tinha ido para o fórum, a pedido da mãe, para falar com o juiz para pedir a transferência desse menor, por conta das agressões. E acabou que gerou numa fuga, cara. Eu sou extremamente contra fuga. Você vai vi Mas você esses vai ficar meninos vai apanhando? ficar o resto da vida na mão do Estado? Eu sou extremamente contra, mas você vai ficar apanhando, né. Sim. Como fica a cabeça Eu deles? mesmo falo: "Se o meu filho fugir", eu falo: "Você só vai perder o seu tempo de chegar em casa, porque eu Eu vou te te trazer de coloco de volta". volta. São Mas ele 2 tá numa trabalhos, fugir e voltar. sim, mas ele está numa situação completamente diferente desses meninos. Se meu filho estivesse lá sendo agredido, eu ajudava na fuga, Com certeza. entendeu. Então, assim, tem esses relatos, algumas outras coisas, mas assim, do meu filho não, a gente teve um problema lá que ele ficou doente, mas assim que eu fui lá, consegui falar com a direção da unidade, aí eles deram todo o suporte para ele. E qual foi o start pra você começar a ser ativista, assim, nessa área? Foi realmente ver a carência, né, das mães. As mães da fundação, é assim, a maioria eu posso falar pela unidade que o meu filho tá, que ali só tem primário. Então é mãe que tá passando por aquilo a primeira vez, e tudo para ela é novo, e elas têm muito medo da tal represália. Então elas deixam de cobrar os direitos dos meninos, de alguma coisa tá errada, e falar por conta do medo da represálias, né. Então eu é o que eu falo, assim, se você me colocar no Japão hoje, daqui uma semana eu tô falando japonês fluente, porque quando eu entro numa situação, eu tento entender, né. Quando meu filho caiu lá, eu falei: "Tá, qual que é o caminho agora? Preciso então entender o estatuto do ECA para entender qual que são os direitos do meu filho. Vou ler Sim. também lá o estatuto e as regras da Fundação Casa para ver qual que são os direitos dele lá dentro, né". Já aconteceu casos de mães falarem assim, que eu estava pagando os funcionários para poder ver meu filho mais, que eu estava pagando os funcionários para ter algumas regalias. Não, eu apenas li o status do ECA e da fundação e eu vi os direitos do meu filho, se é direito dele, eles vão cumprir, Sim, né. muito se fala nos deveres, né. Você Exatamente. poderia nos contar um pouquinho dos direitos que esse menor infrator tem ao estar inserido numa fundação casa? Sim, como o estatuto do ECA fala, né, eles têm direito à alimentação, ao convívio com a família, às visitas dos familiares, inclusive, como eu já falei, se a mãe não pode ir na durante o dia de visita, eles é permitido sim que ela visite o filho no dia da folga dela, no outro dia Hum. que ela consiga, mesmo sendo durante a semana. Eles têm a direito à boa alimentação, a ter contato com religião, né, tem bastante trabalhos, eh, de igrejas, de religiões também espíritas lá dentro, que vai até lá levar a religião para os meninos.
Então, eles têm muito direito. Tem direito, os meninos de bom comportamento também ganham o direito de fazer atividades externas, ir para um passeio externo. Então, eles têm direito a participar de campeonato aqui fora. Eles fazem de uma unidade contra a outra, então eles vão para o campeonato, vão fazer visita em museu, em pinacoteca. Já houve, né, essas unidades que são exemplares, Uhum. até passeio para o Sesc. Então, Legal esses são os isso. direitos dos menores lá. E Thaís, você, como mãe de um menor infrator, que luta pela ressocialização e passa na pele tudo isso, né? De fato, vive o que o sistema representa para ele. O que você acha da prisão perpétua ou da pena de morte? Eu sou extremamente contra, já tô irritada essa semana com essa história de tirar a saidinha, que eu acho um absurdo, né, eu acho que a saidinha é um passo muito importante para ressocialização, Também acho. né, e vendo que o nosso estado é falho, tem muitas pessoas inocentes dentro do sistema carcerário e também dentro das fundações casas, como que a gente vai ser a favor da pena de morte? Sim. Não tem como ser a favor, né. Imagina quanto inocente não vai morrer. Exatamente, não porque meu filho tá lá. Né, porque meu filho daqui a pouco ele vai sair, e até espero que nunca seja aprovado, mas se um dia isso for aprovado ele não vai estar lá mais lá. Mas porque eu não acho justo, vai muita gente inocente, né, até eu acho que esses crimes hediondos tem que ter, eu acho que a perpétua valeria para alguns crimes hediondos, mas pena de morte jamais. Por exemplo, um tráfico é equiparado a um crime hediondo. Não, É. Você acha que não. Crimes de cairia bem uma. extrema gravidade, estupro, homicídio, né, pedofilia, mas tráfico, gente, o que que tem de gente inocente no tráfico não é brincadeira, né. Exatamente. E você acredita na ressocialização? Eu acredito e essa é a minha luta, né, eu sempre falo para os meninos lá que a minha luta não é só pelo meu filho, é por eles também, porque eu acredito. Mas você acredita que o sistema consegue fazer o papel ressocializador? Não, o sistema não ressocializa ninguém. Pegar esses, né, vou falar agora um pouco do que eu sei, que eu não tenho ninguém em penitenciária, mas, né, da parte dos maiores, assim, jogar eles lá, tratarem eles como bicho, da pior alimentação, pior comida, você vai ressocializar? Pega um pitbull, prende ele numa jaula lá, deixa ele, dá a pior comida, pior tratamento, espanca ele, quando você abrir ele vai te devorar. É. Entendeu? É por isso que não tem ressocialização, entendeu? É 1 em 1.000.000. Eu cresci em periferia, né, a gente cresceu ali, a gente conhece de um tudo. Eu falo, né, eu conheço de bandido a pastor. Então, assim, teve muitas pessoas que estudou comigo, que foram vizinhos, que entraram para o crime. Eu acho que tem, assim, 2, 3, conta no dedo, que se ressocializaram. O resto ou continuam presos ou morreram. Porque o Estado Verdade. não trabalha para ressocialização. Se o Estado fizesse um trabalho como faz na Fundação Casa, Na lá modelo. lá na penitenciária, aí tinha ressocialização. Com certeza. Eu estagiei por um tempo na Fundação Ai, que Casa legal. da Piratininga. E era muito complicado, porque a gente era o SEDEC, era uma ONG conveniada com a Defensoria Pública, então, Sim, para os menores que ficavam, já dormiam antes de passar na audiência com o que promotor, fica no CAI. que fica no CAI, nós éramos os primeiros contatos. Sim. Então, assim, eu já cheguei a atender um menino de 13 anos, que eu conversei com ele, estava lá totalmente de gaiato. Semana seguinte, eu vejo na fila, que a gente chegava cedo, ele já tá lá todo feliz, me dando tchau. E eu olhei, aí eu fiz questão de atendê-lo pessoalmente, falei: "Como assim você não conseguiu ficar uma semana?" "Ah não tia, aqui tem comida, e aqui, Sim, por exemplo, eu tenho bola, às vezes a gente até joga bola." Eu falei: "Mas sim. é legal ficar aqui?" "Não, não é." "A comida é muito boa?" "Não." Mas você vê a contraprestação dele, ele se submete já com 13 anos a passar por tudo que passa, por exemplo, privação de sono, dormir mal, a opressão dos agentes em troca de saciar o De buraco que direitos tá no estômago dele. fundamentais e Sim, básicos, E né? o Estado deveria estar provendo. então, esse menor ele caiu lá, aí soltou. Provavelmente ele relatou a realidade dele aqui fora como é que era. Pra ele preferir estar lá dentro, a realidade dele aqui é terrível. Exatamente. Exato. Porque quando ele saiu, né, ninguém foi assistir ele.
conselho tutelar, Sim. alguma coisa, ninguém assiste e eles voltam. Lá realmente, olha, tem meninos de boas condições sim, mas a maioria são meninos miseráveis que realmente precisava, sabe, cometer um ato infracional para Sim. comer. E ele estava feliz. Tipo, eu consegui Pra você voltar. ver, E aí eu entendeu? vou comer, mesmo que seja uma comida precária, que não seja, né, as Pelo menos melhores ele comidas, come, né? Sim, ele tem mata a unidades fome. como a do meu filho, que ele vai ter lazer lá dentro que ele não tem aqui fora. Lá dentro tem videogame, eles jogam Exatamente. bola, eles têm torneio de dama, de baralho, de tudo. Então esse menino aqui fora ele não tem. Você não sabe nem, né, como que esse menino tá vivendo aqui fora. Eu já escutei, a gente que não tem pai e mãe, traficante adota. Exatamente, Já escutei muito isso, muito isso. exatamente. E eles são adolescentes, mas pra mim 13 anos é uma criança. É uma criança. Uma criança. É que a lei estipula como adolescente. Mas nossa, bem complicado você ver de perto como que funciona de fato o Que sistema. a sociedade causa nos próprios menores, porque Sim, ele tem que fazer aquilo. Ele não tem opção, não ele não tem tem, opção. infelizmente, não tem oportunidade, nem nada. Lá ele tá garantido o café da manhã, o almoço e a janta dele, né, e aqui fora. Exatamente. E você, relatou que você também vai auxiliá-los, os menores que saírem a fazer cursos profissionalizantes de barbeiro Isso, e extensor de cílios e tudo mais. Como isso. vai funcionar isso? Vendo essa carência disso, do menor sair da fundação e voltar para a realidade, e a mãe não ter a condições, e o crime tá lá de braços abertos para receber ele de Uhum. volta, eu pensei, né, falei: "Como que eu posso ajudar?". Então, acabei pensando e postei com a ajuda de alguns amigos e voluntários, tem bastante gente se voluntariando, eh, em fazer esses cursos básicos, né, ainda não é um profissionalizante, a gente vai chegar lá com fé em Deus, é básico para que esses menor tenha uma profissão para começar, né. Sim. Eu conheço uma moça, inclusive, que ela ficou na unidade feminina lá do Brás, hoje em dia ela volta lá, contando a sua história, e deram a oportunidade dela fazer um curso de transista, hoje em dia ela é uma transista profissional e dá curso para outras pessoas, Olha. né. Sério? Então assim, eles precisam dar oportunidade. Então pensando nisso, com esses voluntários, eu pensei em montar esses cursos, a gente já tem tudo, inclusive material, a gente só precisa dos meninos, que infelizmente é difícil, porque assim, as unidades, algumas mães eu tô acompanhando, que já falou: "Olha, meu filho quando sair ele vai fazer". Mas a maioria que sai, a gente não tem como saber. Da unidade do meu filho mesmo, É. agora em fevereiro eu acho que saiu uns 10 meninos. E não dá pra saber. Eles não, né, acho que por lei, por ser menor, eles não podem passar o contato nem nada. Então as mães que eu não tenho contato, eu não Acaba se consigo. perdendo. Então a gente tá tentando montar essa turma aí pra acontecer, mas eu E tenho quem fé em sabe Deus que vai acontecer. futuramente até a própria unidade vocês, É. né, se tornem Sim, grandes e reconhecidos e a própria unidade já fala, né, quando sair: "Olha mãe, Um procura convênio, né, sim, alguma procura coisa esse entrelaçada. projeto aqui que eles ajudam na ressocialização do seu próprio filho para que ele não volte a delinquir, né, sim. ajude numa profissão". Mas é, como eu falo, eu tenho um professor da Fundação Casa, que se tornou um amigo, e ele fala assim: "A fundação ela não quer fazer, e se tiver a oportunidade de fazer, ela não quer parceria por você, ela quer o mérito só para ela", É. Sim. né. Eu comecei a colocar a cara nas redes sociais, e que um vídeo meu bateu 500.000 de visualizações em um dia, aí os grandes lá da fundação me chamaram para conversar, É. mas o intuito deles não era ter uma parceria comigo, "Vamos lá, no que a gente pode te ajudar", não, é preocupado com o que que eu vou falar, Exatamente. entendeu. Graças a Deus, meu filho está numa unidade boa e tudo que eu falo é fato, e quando eu achar que tem alguma coisa errada eu também vou falar, mas tem unidades que não são, e eles têm que assistir essas outras unidades, Sim. E né. eles têm que entender que você não é uma ameaça. Sim, Pelo que é o que eles contrário. entende. Eu falei assim: "Eles não vão me calar, seu intuito é esse", mas assim, eles me chamaram para conversar, foram super tranquilos, a gente bateu um bate-papo legal, só pediu aquilo para ter cautela, né, por Sim. conta de funcionários, né, não expor funcionários, não expor os meninos, né, porque tem muito menor ali, tem muito É. menino que ainda tem problema com tráfico, né. Então a gente tem essa cautela, né. Eu exponho o meu filho, exponho a minha história,
tem algumas outras mães parceiras aí que estão na mesma luta, então a gente expõe e também sempre com o aval dos nossos filhos, que a preocupação maior é eles, né. Sim, Sim. Eu sempre, até falo com a assistente social do meu filho, eu não tô lutando só pelo meu filho, é pelos outros, mas se isso vir prejudicar ele, eu paro, é porque claro. a principal pessoa a ser beneficiada com isso que eu quero que seja é ele, né. Isso pode atrasar até a saída do meu filho? Pode, eu sei que pode. Ele pode ficar lá mais tempo por conta disso, mas Deus sabe o tempo certo, na hora certa ele vai sair, e eu tô fazendo muito mais, né, do que eles, sabe. Eu pego, tô fazendo, né, doação de cesta básica, tem família lá que o menino tá lá, tá se alimentando, tudo do bom e Mas de a melhor, família mas a mãe aqui não tem o que comer. É. E eles Não não tem o as dinheiro da exa visita, do exatamente. O transporte. que que eles fazem? Manda a mãe para o CRAS você tem que ligar, tentar uma vaga para daqui Sim. 2 meses, para tentar conseguir uma cesta básica, sabe. Eu acho que eles deveria também ter, uma parceria com o CRAS, falar: "Não, é mãe de um menor assistido", eles mesmos já fazer o cadastro lá e essa mãe já É. começar a receber essas cesta básica. Tem mãe que não tem condições de custear a condução. dez Ainda reais para ir mais visitar o filho. ainda mais se o menor, trabalhasse, como no caso do Ian, Sim, e ajudasse em casa. Então faltou, querendo ou não, exatamente. tá Tá faltando, né, uma parte do faltando. dinheiro, e ela não consegue se manter sozinha Ex só com o salário que ela ganha. e a maioria das mães não tem um filho, né, às vezes tem É, mais de um, Sim. tem casos de mães lá que eu conheço, que tem filho na fundação e filho na penitenciária. Então, tem imagina. que visitar esse aqui, o outro lá na fundação não dá gasto, porque a gente não leva nada, mas mesmo assim tem o outro, e aí acaba apertando um pouco, né. Então, pensando nisso que eu penso só em ajudar, né, e o intuito não é eu sou contra o Estado, contra o sistema, eu não sou contra os funcionários. Sim. Eu sei que muitos deles há os que estão ali que não merecem, mas muito deles merecem, sabe, eles fazem um trabalho incrível, tem uns lá que eles não fazem mais porque eles não podem. Já vi relatos de funcionário tirar dinheiro do bolso para comprar remédio para menino Nossa. doente, porque não tinha na unidade, né. Então eles também ficam um pouco de mãos atadas. Thaís, e que conselho você daria para uma pessoa que está enfrentando a prisão de um familiar? Primeiro saber os direitos, né, eu sei que quando uma pessoa presa na penitenciária, né, nas penitenciárias, o acesso é muito diferente do da fundação, assim, meu filho fica doente, eu vou lá na porta e eles me recebem, né. Eu sei que o acesso é muito diferente, mas procurar os direitos para as mães da fundação, que elas não tenham medo de denunciar caso os filhos estiverem sendo agredidos. Vai lá ler o estatuto do ECA, as regras da Fundação Casa, para vocês saberem os seus direitos, né. Você não tem que ligar lá, que acontece muito de mães ligando lá, brigando com um assistente social, xingando psicóloga. Não é assim que a gente vai garantir os nossos direitos, é com conhecimento, principalmente com educação, Sim. né. Então eu dou um conselho para que a gente saiba primeiro os nossos direitos e não abandone de forma alguma, né, que o amor eu creio que o amor ele transforma. Eu tenho certeza que o meu amor é o que vai transformar meu filho e muito daqueles meninos, né, porque hoje em dia eu tenho um amor pelos companheiros do meu filho, assim, incrível. Eu chego lá, eles já ficam: "Ai, tia", já querem sentar perto, sabe. Eles só não me abraçam por conta das regras deles lá, de familiares, né, que também tem dentro da fundação, do respeito com os familiares. Mas todos vêm falar comigo, eu tenho sido abraçada por todos eles, então assim, e aí eu vejo aqueles meninos abandonados que não têm visita, sabe, que a gente não pode ir lá conversar, eles ficam separados. É muito triste. Então assim, filho dá trabalho mesmo, eles são crianças ainda, meu filho tem 17 anos, mas ele é um menino. Eu tenho 37 anos, eu erro até hoje. Sim, Tudo bem que no erro eles, né, ultrapassaram um limite. Sim. Mas eu acho que o abandono não cura ninguém, só gera revolta. Então eu não abandone seus filhos, seus maridos, seus companheiros, seus pais, porque se tem alguma coisa que vai ressocializar eles é o amor, nada mais. E tem alguma coisa que você queira compartilhar que a gente ainda não discutiu durante a nossa Eu conversa? acho que a gente falou de tudo, assim, quero agradecer todo mundo que manda mensagem lá. Quero falar um pouquinho também,
E aí, acontecendo isso com meu filho, me abriu né, leques, assim, e a mente para a área social, assim, de querer ajudar o próximo, então também me voluntariei ao Por Nós, que é um projeto que auxilia as manas presas, ainda só na penitenciária, na PFC de Santana. Sim. Então elas têm um projeto bem legal que na saidinha a gente vai até lá, leva roupa, faz um café da manhã legal para as meninas. Legal. Tem doação de kit de higiene, tem, assessoria jurídica, com parceria com a OAB. Então é um projeto bem legal, a gente esteve, né, agora nessa última saidinha no dia 13, então vai na saída, vai na volta, tem muitas meninas ali, as manas que moram em outra cidade, então a gente também ajuda com a condução para essas meninas poderem ir pra Qual que é o ficar com a nome? família. Nós por Nós. Nós por Bem Nós. legal. Isso. Legal. A fundadora dele é a Marigelo, ela ficou presa no sistema carcerário 10 anos, inclusive lá nessa penitenciária, né, penitenciária do Carandiru, a feminina, e ela saiu e ela criou esse projeto e hoje em dia é várias mulheres, uma ajudando a outra, é um projeto bem importante. E quando eu falei no início de que eu também precisava passar por isso, é para mudar meu olhar para o meu filho como mãe e também abrir minha mente para ajudar o próximo, né. Sim. Porque muito se julga e se fala que bandido bom é bandido morto, quando não é dentro da sua casa, né. Bandido bom Exatamente. é bandido ressocializado É e, isso né, mesmo. e é o suporte, o carinho, a atenção, dando a oportunidade que eles vão se ressocializar. Se eles saem pra rua, abre aquelas portas ali, aquelas meninas se vê sozinha. "Cara, eu moro numa cidade do interior, minha passagem é R$ 100 pra mim ir pra minha cidade, Sim. eu não tenho, eu vou roubar ali na esquina pra me tentar ir". Sim. Então quando ela se sente abraçada, fala: "Cara, tem gente ainda que acredita em mim". Então ajuda na ressocialização e a gente tá junto aí nesse projeto com a Mari pra orientar e ajudar essas meninas. Que legal. E o fato de você retratar toda essa vivência, tudo que você passa, e ser tão engajada nas suas redes sociais, temos certeza que ajuda muitas pessoas que se espelham em você, muitas mães que não fazem ideia de como lidar com isso. Sim. E temos certeza, né, que vai dar muito certo todos Esse esses seu projeto. projetos e que você tenha muito, muito, muito sucesso. Ai, muito obrigada. Eu também espero que dê muito certo, né, porque eu tô fazendo mais por eles do que por mim. Todos os dias tem mães, hoje mesmo eu estava falando com a mãe que o filho tá aqui em São Paulo, tá internado e ela tá em Minas, e ela não pode ver e tá num desespero. E então, assim, acalmar o coração da mãe, passar as informações É. corretas, né, não deixar elas no tiro no escuro e também auxiliar esses menores quando eles saírem. E não é só eu, né, às vezes a gente recebe tanto hater, assim, que a gente, sabe, tenta jogar tudo Sim. pro ar, desistir. Eu tenho a minha Desanima. vida, eu tenho a minha empresa. Às vezes eu deixo de fazer coisas minhas, pessoais, da minha empresa para auxiliar alguém. E aí tem dia que bate aquele cansaço, sabe, de você não ser reconhecida. Mas tem uma galera aí, né, que é a Arlete, a Bruna, a Sueli, eh a Sâmia, meu, é uma galera aí que é mães de meninos internos, assim, que quando eu penso em desistir, ela fala: "Não, só você que dá a cara por Uhum. nós, continua". A Nai, é uma galera, então a gente tá passando pelo mesmo problema, pelo mesmo vale, né, e eu falo pra elas: "A gente vai sair daqui juntas de mão dadas, não pense que o meu filho vai sair e acabou, aí que eu vou entrar Sim. de cabeça mesmo, né, nesse projeto e no auxílio a todas as mães". Nós agradecemos muito pela sua participação e também por esse seu projeto, que a gente também acredita na ressocialização dessa mesma forma que você. Então é muito legal vê-la combatendo tudo isso e dessa forma. Estaremos à disposição se você precisar da Sim. gente, tá bom? Muito obrigada e esse foi mais um episódio do Pod das Doutoras. Obrigada, Thaís. Eu que agradeço.